Porque subiu um pouquinho a voz aí no cantar do hino, que eu percebi que a igreja estava insegura. Notei que poucos conhecem. E aí eu tive que fazer igual o irmão Fausto. Lá em Campina Grande, na Paraíba, tem um irmão chamado Fausto. Tinha, né? Ele é falecido, da Igreja Central. Quando você se aproximava da igreja, 500 metros antes, você escutava a voz dele, que sobressaía entre a voz dos irmãos que estavam cantando. Aí eu subi um pouquinho para compensar. Eu espero que a igreja na próxima vez cante melhor. É um hino maravilhoso. Nós estamos muito acostumados às vezes a cantar o mesmo hino. E eu sou do tipo que não gosta de rotina, de mesmice, então a gente muda de vez em quando. O final também talvez seja um hino um pouco desconhecido, mas a gente vai cantá-lo assim mesmo. Esté, capítulo 4, verso 14. Esté está antes de Jó. Bem coladinho ali. Estou falando assim só para aqueles que têm um pouco de dificuldade. Não é porque não sabe onde está. Esté, capítulo 4, verso 14. Antes de Jó, você tem aí Esdras, Neemias, Esté e Jó. Esse livro foi colocado no cânon do Velho Testamento com muita luta. Dentre os livros, este daqui, Esté, porque não fala a palavra Deus. Você não vai encontrar a palavra Deus no livro de Esté, mas vai encontrar os atos de Deus descritos no livro de Esté. E é isso que às vezes nós precisamos aprender a fazer certa diferença, é que nem sempre tudo que está escrito na Bíblia, nem tudo que está escrito é lei, é legislação sobre o assunto. Nem tudo que está escrito é para seguir. Por exemplo, Deus não confia nos seus ministros e atribui imperfeição aos seus anjos. E aí? Jó capítulo 4, verso 8. Isso aí é uma declaração de alguém que está falando, não foi Deus que disse. Então, nem tudo que está escrito está legislando sobre o assunto. E nem tudo que está legislando, que está para a gente cumprir, está escrito. Está às vezes nas entrelinhas do texto bíblico. Por isso que a Bíblia tem que ser estudada diferentemente de como se estuda qualquer um outro livro. Muitas coisas que nós fazemos hoje, aprendemos e crescemos, não está explícito, está nas entrelinhas do texto bíblico. E precisamos de discernimento espiritual à altura para captarmos isso que o Senhor quer falar quando estudamos sua palavra. Esté é um livro que não fala a palavra Deus em nenhum momento. Por isso ele foi questionado às vezes pelos doutores judeus ao organizarem o cânon do Velho Testamento. Um outro livro questionado foi o livro de Cantares. Porque antes pensavam-se que era apenas um poema entre um homem e uma mulher, né? Mas não, eles entenderam afinal que era uma parábola sobre o relacionamento de Deus com a sua igreja, a mulher, a noiva dele, de Jesus, que é a igreja. Então o livro foi incluso. Esté capítulo 4, verso 14, irmãos, está no contexto daquela história que nós já lemos, quando Amã era primeiro-ministro do rei Assuero. E naquele tempo, depois do cativeiro da Babilônia, os judeus haviam voltado para reconstruir Jerusalém. Ficou na Babilônia uma grande colônia de judeus nessa cidade chamada Suzã. Lá em Suzã eles construíram comércios, eles se relacionaram com o povo do Império Persa, eles tocaram suas vidas. Mas havia entre eles um homem chamado Mardoqueu. Talvez na sua Bíblia esteja Mordecai, depende da tradução. Mardoqueu estava exatamente na porta do palácio, fazia parte daqueles que trabalhavam, era terceirizado, né, pelo rei Assuero. E Amã, que era o primeiro-ministro do rei, criou uma lei de que todas as pessoas deveriam reverenciá-lo. Reverenciar o rei e reverenciar o seu primeiro-ministro, né? E todas as vezes que ele passava nas portas, nos portais do palácio, as pessoas se inclinavam perante ele. Mas Mardoqueu, por ser um judeu temente a Deus, conhecendo a escritura que diz que devemos nos dobrar apenas perante o Pai, perante Deus, Mardoqueu não se dobrava. E isso provocava em Amã ciúmes e descontentamento. Ele queria que ele também se prostrasse perante ele, reconhecendo ele como o premier da Pérsia, né, como o primeiro-ministro, como o membro do alto escalão. E Mardoqueu não fazia isso. Por causa disso, ele então lançou sorte. Escolheu um dia no ano para que todos
pudessem matar e destruir a nação da qual Mordecai fazia parte, no caso dos judeus. Ele não queria só que destruísse apenas Mordecai, era Mordecai e todo o seu povo. Onde quer que houvesse um judeu, no dia 14, na noite do dia 14 para o dia 15 do 12º mês, o mês de Adar em hebraico, né? Adar era o 12º mês. Os judeus tinham a cada 3 anos um 13º mês também, porque o calendário lunar que eles seguiam era de 29 dias. A cada 3 anos ficava faltando um mês. Aí, para acompanhar o calendário solar dos outros impérios, das outros povos, a cada 3 anos eles acrescentavam mais um mês, Ve-Adar. Adar era o 12º, a cada 3 anos tinha Ve-Adar, para ficar concorde com o calendário mundial. Então, na madrugada de 14 para 15 do mês de Adar, todos os judeus deveriam ser mortos. E o problema é que a mulher do rei era quem? Esther. E ela era de que nação? Dos judeus. E se ela era judia, então ela deveria ser o que também? Morta. Aí onde está o caso? E o que acontece aqui no verso 14, que diz assim, ó, Mordecai mandando um recado para Esther, que já era rainha, o rei não sabia qual era a nacionalidade dela, né? Falava aramaico, como eles falavam também, tinha costumes aramaicos, porque já estava na Babilônia há mais de 70 anos, então ela não disse, na hora do concurso, para substituir a rainha Vasti, que não dançou nem fez o que Assuero queria na frente dos seus convidados, ela foi escolhida, e era rainha, mas era judia, não podia nem entrar na presença do rei sem ser convidada, só para vocês terem uma ideia da praxe que existia naquele tempo. E aí, irmãos, Mordecai, sabendo que o dia escolhido para matar todos os judeus era a noite do dia 14 do dia 15 de Adar, manda então um recado para Esther, que estava lá dentro do palácio como rainha, e você lê esse recado aí no verso 14. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para uma conjuntura como esta é que foste relevada a rainha. Ou seja, Mordecai, que a Bíblia chama de tio de Esther, tem questionamentos, alguns dizem que eram primos apenas, mas não importa, foi ele quem criou Esther, seus pais haviam morrido, manda um recado então para a sua criada, dizendo, olha Esther, se você não pode se calar numa situação dessa, se você se calar, se você não fizer nada para salvar o povo judeu, que é o povo de Deus, de algum lugar vai vir o socorro. Essa confiança de Mordecai é a confiança que eu e você precisamos ter hoje. Na conjuntura como esta que vivemos hoje, precisamos ter essa mesma demonstração de crença em Deus. Não importa, pode parecer que tudo vai cair ao nosso redor, mas socorro vai vir de algum lugar para a gente. Amém. Você precisa acreditar nisso. Ou a gente acredita nisso, ou não estaremos prontos, como diz o hino, para enfrentar o que vem pela frente. Parece que um pleonasmo aí, né? Enfrentar o que vem pela frente, lógico. Para enfrentar os acontecimentos que se seguirão uns aos outros. Aí, Mordecai disse a ela, quem sabe, para uma hora como essa, foi que o Senhor te escolheu para a rainha. Você está ocupando esse lugar, o Senhor não, que você foi elevada a rainha. Você está ocupando esse lugar para uma conjuntura como essa. Estamos vivendo hoje numa conjuntura também bastante preocupante. Deus levantou essa igreja há mais de 150 anos atrás, lá nos Estados Unidos, e espalhou ela pelo mundo inteiro para essa conjuntura atual. Mas eu e você precisamos saber então se fomos levantados e se estamos vivendo de acordo com o que o tempo nos diz, a fim de sermos diferentes e relevantes para a conjuntura atual. A história nós conhecemos. Esther convocou um dia de oração e jejum e fez um banquete, entrou na presença do rei sem ele ser chamado, mas aí estendeu o cetro, ela pôde seguir então, miraculosamente, e ela então disse para o rei qual era o plano que tinha para a nação judaica e que ela seria morta também, afinal ela era judia. E o rei então cancelou isso aí, mandou enforcar Amã, certo? E os judeus escolheram então esse dia, irmãos, e todo ano, até hoje, eles celebram a festa de Purim. Purim ou Puru, né? É uma palavra acadiana, que aí foi aramaicizada
e ficou Purim, como nós lemos hoje na Bíblia. Entendeu? Era o dia que eles iam morrer. Até hoje ele faz essa festa. E Purim para os judeus, desde aqueles dias até hoje, é parecendo um carnaval, a moda aqui mais antiga. Entendeu? Uma festa de eles pulam, dançam, se alegram, mandam presentes um para o outro, bebem vinho e mandam porções de carne, comida gostosa. Até hoje é assim, eles fazem. Qualquer dia eu vou numa festa dessa e vou filmar para vocês. Só não vou tomar o vinho. Pois bem, e eles fazem assim, porque no capítulo 9, verso 22 de Esté, diz que eles comemoraram assim, né? 9, 22. Não precisam ler para a gente ganhar um pouco de tempo aqui. Sabe, e o nome Purim significa sorte, viu? A sorte que Amã levantou, que caiu no dia 14 para o dia 15. O historicismo do Apocalipse, como a Igreja Adventista interpreta, sugere que o que está acontecendo no nosso mundo hoje deveria realmente acontecer. Não só a particularidade do chamado coronavírus, mas tudo que ele trouxe como se fosse um rio que traz consigo todos aqueles demais elementos a fim de preparar o mundo mergulhar o mundo numa crise imensa e preparar ele para a volta do Senhor. A conjuntura atual, quem sabe não foi para essa que Deus elevou você a ser adventista do século dia. Essa igreja, nós temos certeza disso. E quando estudamos o historicismo do Apocalipse, ele nos revela o curso da igreja cristã desde os dias de Jesus até o estabelecimento definitivo do seu reino. Eu falei definitivo, porque já estamos vivendo no reino de Deus. O reino de Deus começou quando Jesus esteve aqui na terra. Ele começou sua mensagem pregando: arrependei-vos, crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Marcos capítulo 1, verso 14. Então, o reino dele já está estabelecido aqui desde quando ele veio. Definitivamente só após a volta de Jesus e mais definitivamente ainda depois do milênio, quando todo esse sistema se acabar. Mas já estamos vivendo esse reino. Como é que você interpreta, por exemplo, aquele que guardava um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será considerado grande no reino de Deus? Lá no reino do céu vai ter grande e pequeno? Não, é no reino aqui. Grande no reino de Deus aqui. Aquele que guardar e ensinar aos outros. Ok? Pois bem, nós compreendemos quando estudamos o Apocalipse de que a história traz, né, consigo todos os acontecimentos desde os dias da igreja cristã até a volta de Jesus. E nós encontramos isso no Apocalipse dividido em 3 conjuntos de símbolos. Chamamos de 7 igrejas, 7 selos e 7 trombetas. Correto? Pois bem, as 7 igrejas você pode encontrar no Apocalipse capítulo 2 e 3. Os 7 selos no Apocalipse capítulo 6. 6 selos estão no capítulo 6 e os 7 no capítulo 8. E as 7 trombetas se encontram no capítulo 8 e no capítulo 11 de Apocalipse. Ok? Tanto o selo como a trombeta tem um período de intervalo impressionante, né? Programado pela profecia bíblica e pela vontade de Deus. Nas 7 igrejas, nós já sabemos que estamos vivendo na 7ª. Como é o nome dela, a igreja? Laodiceia. Qual o significado de Laodiceia? Aí é uma característica. O significado da igreja, da palavra, a etimologia que dá significado à palavra é povo do julgamento. Já estamos vivendo o juízo? Sim ou não? Sim. Foi os adventistas que inventaram que Laodiceia significa povo do julgamento? Não. É a etimologia da palavra. Povo do julgamento. Não é impressionante, Tomé? De que até a etimologia das palavras usadas na Bíblia e todas as Bíblias combina com o que a escatologia adventista prega. Povo do julgamento. Não fomos nós que dissemos isso. Laodiceia existe desde quando um dos descendentes Seleucida construiu essa cidade, ou reformou, e dedicou ela à sua esposa Laódice, de onde veio o nome Laodiceia, lá 200 anos antes de Cristo, mas significa povo do julgamento. Acabou. E nós estamos vivendo nesse período. Quando estudamos as 7 igrejas, não temos dúvida de que a carta do Apocalipse, o livro todo, que não era só um pedacinho da carta para ser lido, era o livro todo que era lido naquelas 7 igrejas da Ásia Menor,
Essas igrejas existiam ali com características que ilustravam o período da igreja de Deus ao longo dos séculos, desde Jesus até a sua volta. Características de cada cidade. A prova é que tinha outras cidades próximas a elas para onde não foi nenhuma carta. Filipos, Ireápolis e outras mais. Nenhuma carta foi para elas, porque essas cidades não tinham as características do povo ao longo de 2000 anos. Estamos vivendo na 7ª igreja. Agora sim, vamos para as características. Um povo morno. Quando eu penso nisso, eu imagino que essa característica de mornidão espiritual não é só dessa igreja que a gente chama de povo exclusivo de Deus, ou adventista do 7º dia. Eu imagino que essa é uma característica do mundo inteiro. Percebam comigo como o mundo é falso em relação a Cristo e à religião. Como o mundo é hipócrita. Como o mundo escreve numa camisa a palavra bem grande, fé, torna isso um modelito, todo mundo anda ostentando nos bonés e nas camisas a palavra fé, mas diante da primeira crise, o que falta para eles? Fé. É um mundo que fala em Jesus, mais do que se falava antes. Jesus é a moda é Jesus. Em alguns países ser evangélico é também uma questão de status, mas compromisso com o evangelho e com Jesus é outra história. Cada um interpreta a Bíblia de acordo com a sua conveniência e segue aquilo que lhe é conveniente. Faz uma releitura do que está na Bíblia. Basta você ir para as pregações no YouTube, em qualquer lugar, você vê as pessoas defendendo o que lhes interessa. Ou seja, espírito laodiceano, não só na igreja exclusiva, mas no mundo inteiro. Nem és quente, nem frio, és morno. Ainda bem que ele não disse, eu vou vomitar você de minha boca. Ele disse, estou a ponto de vomitar. Porque ele não vai vomitar. Ele está a ponto de vomitar. Bom, quando nós estudamos então o segundo conjunto de símbolos, chegamos aos 7 selos. E nós já estamos também no 7º selo. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 8, por gentileza. Vamos direto ao 7º selo, para entendermos a conjuntura em que estamos vivendo. E quem sabe, para uma conjuntura como essa, não é que Deus elegeu você para ser um adventista do 7º dia. Capítulo 8, dos versos 1 até o verso 4, você vai ler aí o 7º selo, tá ok? O 7º selo. Muito bem, todos encontraram? Lá diz assim, quando o Cordeiro abriu, que selo? O 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de quanto tempo? Muito bem, só uma explicação. Alguns teólogos e estudantes da Bíblia, que não são teólogos também, acreditam que essa meia hora seja o período em que os santos estarão ascendendo aos céus, subindo ao céu depois da volta de Cristo. Porque meia hora, profeticamente falando, significa 7 dias mais ou menos. Se um dia é um ano, meia hora equivale a 7 dias, ok? Mas essa declaração e esse pensamento não tem assim base, fundamento bíblico sustentável. Ela parte de uma declaração da profetisa dessa igreja, a irmã Ellen White, no livro Primeiros Escritos, onde ela diz que estivemos 7 dias ascendendo ao mar de vidro. Só isso, nada mais. Na verdade, quando o profeta estava tendo a visão dos 7 selos aqui, do Apocalipse aqui, chegou aqui, depois que ele viu, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, no tempo dele houve silêncio no céu por meia hora. Ele não está falando de coisa lá no futuro, ele está falando que ele viu. Meia hora depois do silêncio no céu, verso 2, então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhe foram dados o quê? 7 trombetas. Ou então liga o verso 1 ao verso 2. Houve silêncio no céu cerca de meia hora, então eu vi 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e foram dados 7 trombetas. Veja, nós estamos falando dos 7 selos, mas aí já citou a trombeta, não é isso? Segure aí, vamos para o 7º selo. Veio o outro anjo, ficou em pé junto ao altar com o incensário. Pronto, aqui estão as características do 7º selo, viu? Ele volta para o outro anjo, que é o original aqui, que ele está falando. Veio o outro anjo e ficou em pé junto ao altar com o incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante de quê? Do trono.
É lógico que o altar de ouro aqui, ele está falando de que altar, irmãos? O altar do holocausto ou o altar do incenso? Do incenso. É lá que se oferecia incenso. Embora se colocasse também em algumas ofertas de cereais, lá fora, algum tipo de incenso em cima para ser queimado, aqui diz que o altar estava diante, ó cá, do altar, diante do trono. Olha, o altar ficava aqui. Vamos tentar dar uma olhadinha na geografia do santuário. Lugar santo, essa parte aqui toda, o pátio está lá fora, não se fala. Lá fora estava o altar do holocausto e a pia para se lavar. Lugar santo estava a mesa com os pães da proposição, o candelabro de ouro, e aqui estava o altar do incenso. Ele estava diante do trono porque depois da cortina que separava o lugar santo do Santíssimo estava a arca e a presença de Deus, a Shekinah, o trono de Deus. Por isso ele está diante do trono. E a cortina não ia até o teto, ficava aqui, vocês já sabem disso. Quando o sacerdote escolhido trazia as brasas do altar do holocausto, colocava em cima do altar do incenso e sobre ela colocava raspa de madeira odorífera, carvalho, álamo e por aí vai, essa raspa de madeira provocava o que em cima da brasa? Fumaça. Essa fumaça subia e penetrava por cima do véu e chegava até o lugar santíssimo, onde está o trono, a arca da aliança, o trono de Deus, a Shekinah. Porque a fumaça significa as orações que são enviadas até o trono de Deus. Por isso a cortina não topava lá, ficava aqui. Percebe? Então o altar é claramente o altar do incenso, do qual ele está falando aqui, estava diante do trono. Agora notem, o que acontece aí? Olha o verso 4. E da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Notem que no versículo anterior diz que foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo. Ou seja, se o texto revela que foi dado muito incenso, significa que era uma quantidade a mais do que se era ofertado formalmente. Concordam comigo? Lógico, isso aí salta do texto. Ou seja, a característica do sétimo selo é um período de intercessão intensa, grandiosa, como nunca houve. E é exatamente isso que Jesus está fazendo agora por nós no lugar santíssimo do santuário celestial. Um período de intercessão. Enquanto nós estamos aqui na terra, irmãos, colocando incenso, intercedendo uns pelos outros, todas as vezes que você sai de sua casa e vai ministrar um estudo bíblico para alguém, você está intercedendo por ela. Você quer que ela se salve. Todas as vezes que você ora por alguém, você está intercedendo por ela. Todas as vezes que você convida alguém e diz, vamos à igreja comigo hoje, você está intercedendo, está incensando. Você percebe? Todo o trabalho que a igreja faz aqui é esse trabalho de incensar. Enquanto o sumo sacerdote, lá no santuário celestial, no lugar santíssimo, pega essas intercessões e trabalha elas por causa dos méritos do seu sangue a favor da humanidade. A humanidade só está existindo agora por causa do povo de Deus que está aqui entre eles. Senão, esse mundo já passou para lá da conta. Essa semana passada vocês viram os absurdos que se praticam no dia a dia diante da gente. As mortes contra a criança, o que se faz contra uns contra os outros, né? E tudo que a gente vê todo dia, não precisa nem ficar falando da maldade do mundo, porque eu quero falar de coisas boas aqui. Mas já passou, esse mundo já passou para lá de ser destruído. Mas a misericórdia, a intercessão de vocês, dos santos, dos que vivem aqui, e Cristo no santuário celestial, apresentando os méritos de sua crucifixão, é que mantém esse mundo ainda vivo. Então aproveite. Mas enquanto ele não vem, como é Jean? Jean parece que combinou a música comigo, né? Enquanto ele não vem, eu vivo esperando com fé. Enquanto ele não vem. É isso que está acontecendo. Então, estamos vivendo o período do sétimo selo. Ele já foi aberto. Podem ter certeza. Sétima igreja, sétimo selo. E a sétima trombeta, hein? O que está acontecendo com ela? Eu falei que eram 3 grupos, não é isso? De 3 grupos de símbolos. 7 igrejas, 7 selos e agora a sétima trombeta. Apocalipse capítulo 11, verso 15 ao 19. Vamos para a última trombeta. Antes de falar da última trombeta, deixa eu fazer um esclarecimento aqui para a igreja. Eu quero que vocês fiquem sabendo de uma coisa. Por causa de muitas pessoas pensarem diferente
dentro da nossa própria igreja é que tem surgido às vezes aqui e acolá pregadores que distorcem um pouco tudo que o historicismo escatológico da Igreja Adventista prega e diz outras coisas. Notem, graças a Deus, o que esses pregadores falam não é ponto de salvação. Porque na hora que eles levantam uma questão que é ponto de salvação, tanto a igreja precisa silenciá-lo, como remover do livro da igreja. Está indo de encontro àquilo que você crê e prega que está na Bíblia. Então a igreja toma decisão. Mas o problema é que mesmo não sendo ponto de salvação, quando alguém se levanta em algum púlpito ou na internet para falar sobre os assuntos, diferentemente daquilo que é o entendimento bíblico, historicismo bíblico, pode até não ser ponto de salvação, mas abre precedentes. Porque alguém pode pensar, bom, se a igreja errou, se está errado o que a igreja diz até agora, conforme esse pregador está dizendo, e está entendendo de outra maneira, nesse ponto, será que nos outros pontos a igreja também não está errada? Então abre precedentes. Percebem? Por isso a preocupação. E tem um pregador que foi pastor de nossa igreja por muito tempo. Eu vou falar aqui o nome dele, CPF, RG e tudo. Não tem problema. Se ele estivesse aqui eu falaria do mesmo jeito. Até ele já deve ter se encontrado com vários pastores, com teólogos. Já deve ter escutado muito, porque a igreja não remove o nome de ninguém, embora o nome dele não tenha sido removido da igreja, sem antes ter uma conversa acalorada sobre o assunto. Isso aí não sou o primeiro a tratar desse assunto aqui. Mas pastor Samuel Ramos, cujo canal no YouTube tem aí uma quantidade grande de pessoas. O meu está chegando perto dele. Meu canal tem 289 inscritos, o dele tem milhares. 5.000, 30, sei lá. Mas o pastor Samuel Ramos já é um idoso, como ser humano. Isso aí não dispensa, não estou falando dele, não estou falando da vida dele, não. Falando da mensagem que ele está pregando. Ele prega por aí que as 7 trombetas do Apocalipse não são historicistas, ainda vão tocar. E por causa disso, tem dado muito conflito. Eu tenho recebido perguntas dos irmãos, né, de muita gente. Vem cá, afinal, o que você acha de Samuel Ramos? Digo, olha, de Samuel Ramos, eu não sei o que eu acho, porque eu não conheço a vida dele. Parece uma pessoa idônea. Agora, da mensagem que ele está falando, é preocupante. Sabe por que é preocupante, irmãos? Porque abre precedentes. E aí, por exemplo, numa das pregações dele chamada Os Três Ais, né, ele fala que as trombetas estão no futuro fora daquilo que é o que os adventistas pregam. Eu tenho um livro aqui chamado Questão de Doutrina. Não sei se você já leu, Eduardo, esse livro aqui. Questão de Doutrina, um livro muito bom. Isso é uma resposta a um grupo de pesquisadores que consideravam a igreja adventista como seita, lá nos Estados Unidos. Então eles divulgavam no programa, cuidado com esse povo, é uma seita. Esse povo diz que Azazel é o diabo, e diz que não sei o quê, e tem uma profetia chamada Ellen White, tá vendo aí? Isso é a prova de que são seita. Para responder a essas questões e todas as demais doutrinas que a igreja pregava, um grupo de pastores, teólogos, escreveram esse livro aqui, Questão de Doutrina. E é interessante que uma das perguntas que é feita é a seguinte: como é que vocês tratam os irmãos dentro da igreja que não acreditam que Ellen White é profetisa? Que não acreditam no dom do espírito de profecia, como a gente geralmente fala, né? Essa é uma das perguntas. E tem muita gente que realmente ainda hoje não simpatiza, até acha ruim. E eu não gosto, né? Eu falo porque eu sou adventista, estou falando com uma plateia de 99% de adventistas. Então não tem problema. Agora, quando vou estudar com alguém que não é adventista, não tem como eu falar de Ellen White até que se trate desse tema. Mas olha o que diz aqui, esse livro na página 102. Pergunta se são disciplinados pessoas que não aceitam o dom e essa doutrina adventista. A resposta é a seguinte: essas pessoas não devem ser separadas dos benefícios e privilégios de membros da igreja. De jeito nenhum. Se não acredita, não tem problema. Se no demais de sua vida cristã se prova correta e tem um bom testemunho cristão, não tem por que eliminar essa pessoa, tirar essa pessoa. Mas aí continua. A essa tem sido nossa atitude coerente através de toda a nossa história. Contudo, se alguém que é membro de nossa igreja perde confiança nos conselhos do Espírito de Profecia, na irmã Ellen White, e depois promove animosidade entre os crentes, reservamos o direito de removê-lo da comunhão, pelo fato de o descontente promover contenda entre os crentes. Você percebeu? Você pode não concordar com tudo que a igreja adventista prega. Ser um membro da igreja pode não concordar, agora não pode promover contenda entre os irmãos. Aí é passivo de ser eliminado do nome da igreja.
Você está entendendo? É isso que nem crer no livro de Ellen White, você não é obrigado a crer. Não é. Você não vai ser removido por causa disso, até que você se convença disso. Agora, aqui para nós, dê uma lidazinha no livro Caminho a Cristo. E diga que você não crê no que está escrito ali. Dê uma lidazinha no livro O Desejado de Todas as Nações, a obra mais premiada sobre a história de Jesus. Dê uma lidazinha no Grande Conflito dos Séculos. Dê uma lidazinha em Mente, Caráter e Personalidade, que falava coisas há 150 anos atrás que a ciência nem sabia de nada. Dê uma lidazinha na Ciência do Bom Viver. Não tem como deixar de crer depois que você estuda tudo isso. Eu já li esse livro 7 vezes, Caminho a Cristo. O Caminho a Cristo 7 vezes. Está vendo aí? A conta da perfeição. É meu livro de cabeceira. Livro de cabeceira. Então veja, não tem como. E quando alguém fala mal dos escritos de Ellen White, eu faço esse desafio. Eu faço 2 perguntas. Primeiro, quantos livros você já leu? Primeira pergunta. Porque muitos entram na igreja querendo desfazer a nossa doutrina, vem de outra religião, dizendo eu vou mostrar que esse povo é herege, que Ellen White não tem nada de profeta, de profetiza. Quando entra aqui, começa a pesquisar, se torna adventista. Entendeu? Ou então, se é insincero, vai embora e não volta mais. Então veja, por isso que o pastor Samuel Ramos tem liberdade para falar o que quiser, desde que não entre contra os pontos fundamentais da doutrina, mas isso levanta precedentes. Irmão, e por que ele fala isso, que é 7 trombetas dão no futuro? Olha, aqui no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 425, 26 e 27, falando sobre o assunto, ela faz uma declaração. Por causa dessa declaração é que Samuel Ramos constrói a tese dele. E diz o seguinte, olha só. Olha o que diz aqui no livro Mensagem Escolhida, volume 3, vou ler a página 426 já, só um trechinho. Será travada a batalha do Armagedon. Será. Isso está no passado, presente ou futuro? Parece, né? Será travada a batalha do Armagedon. E nesse dia nenhum de nós deverá estar dormindo. Precisamos estar bem despertos, como as virgens prudentes, tendo azeite em nossas vasilhas e em nossas lâmpadas. O poder do Espírito Santo deve estar sobre nós, e o capitão do exército do Senhor estará à frente dos anjos do céu para dirigir a batalha. Solenes acontecimentos ainda ocorrerão dentro de nós. Soará uma trombeta após a outra. Pronto. Ele pegou esse texto aqui e disse, está vendo aí? As trombetas ainda vão soar. Essas trombetas são as 7 trombetas do Apocalipse? Não. E aí onde está o grande questionamento. Até porque a palavra que segue após essa declaração dela, soará uma trombeta após a outra, é a seguinte: uma taça após a outra será derramada. O que são as taças que são derramadas? As 7 pragas. Então nesse caso não está falando aqui das trombetas do Apocalipse. Perceberam? E a prova que está falando das 7 pragas é que ela começa citando a 6ª praga. Será travada a batalha do Armagedon. É a 6ª praga. Como é que as trombetas ainda vão tocar depois que a 6ª praga? Você está percebendo? Não tocou ainda. Então notem que está havendo um problema. Por causa disso é feito essa interpretação que ele leva a ferro e fogo para o seu canal e divulga. O pior de tudo é que existe uma Bíblia, a minha não está aqui, eu viajei e ficou lá em João Pessoa, mas a Bíblia do ancião ou a Bíblia do pastor, se alguém tem esse tema aí, se você ver no final, tem algumas orientações e lá tem as 7 trombetas. Ele chega a levar essa Bíblia e diz, está vendo? Está aí a sua? No final tem. Ele chega a abrir a Bíblia nessa parte, está vendo? Estão alterando, dizendo que os adventistas estão alterando. Como é que um adventista diz que os adventistas estão alterando a palavra de Deus? Ele fala com essas palavras, estão alterando. E mostra na filmagem, está aqui, ó, as 7 trombetas conforme os adventistas ensinam. Então notem, esta é uma preocupação. E eu quero vacinar vocês. Não é com a Covid-19, não. Não é a de Oxford, nem a AstraZeneca e nem a do Butantan. Da Pfizer. Essa é da Bíblia. Isso pode abrir precedente para o dispensacionalismo também. Pronto. Abre precedente para uma série de outros ensinamentos que não estão na Bíblia, mas é ponto de discussão. Então, o Papa que ele fala, por exemplo. Exatamente, o 8º rei. É todo esse o problema. Olha, nós somos um corpo. E eu nunca vi um pé chutando a mesma canela. Pode chutar nos outros, na sua. Você pode chutar a canela nos outros, nas outras igrejas. Mas na sua mente você não chuta. Nós somos um corpo.
E como corpo trabalhamos unidos. Tem divergência e problema na área doutrinária? Vamos sentar e resolver. Mas não ficar espalhando. Vocês estão entendendo? Esse é o grande problema. E olha, aqui para nós e todo mundo que está ouvindo pela internet, inclusive, está sendo gravado aqui. O diabo vai fazer isso nos últimos dias muito. Provocar confusão. Provocar animosidade dentro do povo de Deus. Provocar problema para a gente ficar rodando em torno do problema e não cumprir a missão de Jesus. Para a nossa vida e para os outros. E infelizmente essa é uma realidade no canal do pastor Samuel Ramos também. Mas vamos então para a Bíblia e entender um pouquinho. Nem vou falar dos detalhes das 6 trombetas, quero ir direto para a 7ª e provar que estamos certos em nossa interpretação. Se está no capítulo 11, capítulo 11, verso 15 em diante, a 7ª trombeta. Estamos vivendo, irmãos, na conjuntura da 7ª igreja. Concordam comigo? Igreja de Laodiceia. Estamos vivendo na conjuntura de muito incenso, que é o sexto, que é o 7º selo. E estamos vivendo na conjuntura da 7ª trombeta. Aliás, só abrindo parênteses antes de ler aqui, a nossa mensagem, o nosso foco, a nossa bandeira hoje, não deveria discutir se o coronavírus é um negócio inventado pela China. Não deveria estar discutindo e perdendo tempo dizendo se a China quer tomar o comércio do mundo inteiro, por isso fez e depois fez a vacina. Nossa bandeira não é discutir se o político tal, da direita ou da esquerda, é o melhor para o Brasil ou para o mundo. Nossa bandeira não é dizer se isso foi uma... Como é que diz quando alguém faz um complô para destruir o mundo? Tem uma palavrinha aí, chave, né? Isso aí é que todo mundo tá, uma conspiração contra... Não. Nossa bandeira é: temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e as fontes das águas. Nossa bandeira é: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Nossa bandeira é: eis que estamos vivendo nesse período, portanto devemos viver justa, sábia e piedosamente, porque não sabemos o dia e a hora em que ele virá. Essa é a nossa bandeira. Não é ficar discutindo política e nem qualquer outra coisa que exista aí, não. Nossa bandeira é essa daqui, ó. Vamos lá, capítulo 11, verso 15 em diante. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Veja, quando a trombeta foi tocada, saiu esse anúncio. Verso 16. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, pronto, eu queria fazer uma chave aqui, daqui a pouco a gente volta aqui. Quando você está conversando com alguém, no bom português aqui da gente, que a gente está conversando, fala: olha, eu passei, eu estou aqui esperando você a tarde inteira. Na verdade, estou desde de manhã. O que você faz quando você diz assim: eu estou esperando você a tarde inteira, mas na verdade estou desde de manhã? Você quer dar ênfase e dizer exatamente o que aconteceu. Você passou o dia todo esperando. Então, quando a Bíblia escreve assim, olha, graças te damos porque passastes a reinar, logo em seguida ele fala: na verdade, as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, e o tempo determinado para ser julgado quem? Ser julgado quem, irmãos? Quando foi que começou o julgamento dos mortos, segundo a doutrina adventista? 1894. Então por que as trombetas estão no futuro, se o julgamento dos mortos já começou e a gente está lendo a 7ª trombeta? Estamos lendo a 7ª trombeta. Como é que elas estão no futuro e começou já o julgamento dos mortos? Você percebeu? Nem adianta se colocar tempo, amigo. Pode esquecer isso aí. Já colocaram aqui um tempo, não tem jeito. Vamos lá, eu disse que vocês gastassem na lição, porque o pregador não ia achar ruim, seria eu, né? Vocês não entenderam? Então agora é comigo. Vamos lá, eu quero que vocês continuem lendo. Veja, começou o juízo, quando a trombeta começou a soar, começou também o juízo dos mortos. Portanto, estamos falando de algo que já aconteceu ou está acontecendo. Em outras palavras, estamos vivendo na 7ª igreja do Apocalipse, no 7º selo e na 7ª trombeta. Percebem? Pastor Ramos, você precisa mudar seu pensamento. Vamos lá. Verso seguinte. Verso 19.
Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Quando foi que o santuário de Deus se abriu no céu? A partir de quando? O lugar santíssimo? 1844. Como é então que está no futuro? Como é que as trombetas ainda vão tocar? E quais são as implicações da abertura do santuário do céu e vista a arca da aliança? Ora, conforme já vimos, a arca da aliança está para além do véu, que divide o lugar santo do lugar santíssimo. Lugar em que havia uma atividade anual feita dela. Em que dia? Dia da expiação, dia do juízo. Ok? Todos os anos, no dia da expiação, o dia 10 do 7º mês, o sumo sacerdote entrava com sangue de bode e ali dentro oferecia pelos pecados do povo, simbolizando Jesus Cristo que ia morrer no futuro, uma única vez. Ora, olhe as implicações do verso 19. Primeiro, a abertura do lugar santíssimo. Abriu-se em 1644, quando Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo, para a sua última obra de intercessão e julgamento de quem já morreu. Por que julgamento dos mortos? Não tem mais o que fazer. Hebreus 9, 27 diz, porque depois do juízo, depois da morte, segue-se um juízo. Não tem mais o que fazer. Já está definido cada caso. Mas os vivos ainda têm o que fazer. Ele ainda tem o que fazer por mim e por você. Eu estou vivo, estou aqui buscando. Tenho pecados? Claro. Mas o Espírito Santo está intercedendo e ele também. Então ele vai apresentar os méritos e eu, saio livre. Até resolver minha vida com ele totalmente, que é uma coisa, a santificação é uma coisa paulatina. A gente falou de manhã aqui na lição sobre arrependimento e perfeição, né? O que é perfeição e tal. Sabe, irmão, uma das melhores declarações sobre perfeição é a seguinte: a perfeição bíblica ou a santidade bíblica é o aprofundamento no arrependimento. Isso é a perfeição bíblica. É você aprofundar. Senhor, ninguém viu o que eu fiz ou o que eu pensei, mas tu vistes, me perdoa. É o aprofundamento no arrependimento. Isso é a perfeição. Isso é a santidade. Então, é isso que Jesus está fazendo. Olha as implicações. Ora, se aqui no verso 15, após soar a 7ª trombeta, o santuário se abre, então precisamos começar a tratar da doutrina do santuário. O que é isso? E aí vai e pergunta a qualquer religião para lhe dar uma explicação sobre o santuário. Peça detalhes para você ver se você vai ter. Então, Deus, para essa conjuntura, chamou a igreja adventista. Tinha mensagem para ser dada. A primeira delas, a obra do santuário celestial. Aí você vai para os adventistas, eles vão pegar Levítico e Hebreus, fazer a combinação perfeita e te mostrar que o santuário celestial que está em funcionamento agora, o da terra era uma cópia dela e revelava o evangelho em símbolos até Jesus vir. Jesus veio, ele perde seu significado e agora é lá no santuário celestial. Durante o período, até Jesus entrar no lugar santíssimo, até Jesus morrer na cruz, o santuário celestial tinha uma função apenas de explicativa, entendeu? A geográfica. Hoje ele tem uma função de salvação, desde que Jesus subiu. E já o santuário da terra não tem mais função de salvação hoje, tem função apenas de explicativa do que viria no futuro. Porque você estuda o santuário da terra e sabe o que Jesus está fazendo agora no santuário celestial. Você percebe? Então veja, fomos levantados para essa conjuntura. Pregar que o juízo dos mortos já começou. Cada nome, ao ser passado no livro da vida, Jesus passa o livro e diz assim: Lampião. E agora? Mas não sou eu que vou dizer se ele está salvo ou está perdido, é Jesus. Viu? Lampião e Maria Bonita. Adolf Hitler. Irmã Cesarina. Você percebe? Ele vai passando, dá ali o nome, ele diz: pronto, esse aqui eu confirmo no livro da vida. Esse daqui não tem jeito. É o juízo dos mortos, morreu. Percebe? Então, essa é a doutrina, essa é a bandeira, essa é a conjuntura atual. Um Deus que julga os que já morreram e intercede pelos que estão vivos para que se arrependam, porque logo, logo passará o julgamento a todos nós. Segundo lugar, se ele viu a Arca da Aliança, o que tinha dentro da Arca da Aliança? Tinha 3 coisas. Vamos lá. Primeira coisa, as tábuas da lei, que estava ali. Segundo, uma vara, a amendoeira de Arão que floresceu. E terceiro, um vaso contendo o maná. Agora, observem.
Se foi aberto o santuário de Deus e a arca da aliança foi vista, então chegou a hora de falar sobre o santuário celestial. Chegou a hora de falar sobre a lei de Deus que estava dentro da arca. Por tanto tempo o mundo pisou e esqueceu-se da lei de Deus. Nem a reforma protestante trouxe isso à luz e o conhecimento do mundo inteiro. Nem Lutero e todos os seus que se seguiram após ele falaram sobre esse assunto tão importante, a lei de Deus. Se foi vista a arca da aliança, então nós temos um compromisso com o que está dentro dela, a lei de Deus, incluindo o quarto mandamento que requer a observância do sábado. Foi vista também a vara de Arão, que significa a ressurreição. Todas as varas, irmãos, murcharam. A dos outros 11 príncipes e a de Arão representando Levi, a tribo de Levi. Murchou tudo. Só que quando Moisés voltou lá, a vara de Arão floresceu. Foi essa que foi colocada lá dentro. Significando o seguinte: podemos até morrer. Vamos morrer e murchar no pó da terra. Mas na volta de Jesus ele vai fazer o quê? Nos fazer florescer de novo, nos ressuscitando. Amém. Então essa é a outra implicação para essa doutrina aqui da abertura do santuário, para a sétima trombeta. Primeiro, chama atenção para a doutrina do santuário celestial. Segundo, atenção para a lei de Deus. Terceiro, atenção para a doutrina da mortalidade da alma. Morreu tudo, está dormindo. Na volta de Jesus, ou depois dos 1000 anos, é que quem morreu vai ressuscitar para receber o seu galardão. É isso que a Bíblia ensina. E por fim, um vaso, uma urna contendo maná, que era o pão que caiu para os israelitas durante o tempo que eles peregrinaram no deserto, a saber, 40 anos. Significando a reforma de saúde que nós temos que promover, o pão que Deus preparou para nós e tudo que nós temos que fazer, a nossa parte no que diz respeito à alimentação e a performance de vida que contribua para que o Espírito Santo fale ao nosso coração e à nossa mente. Não embotar a nossa mente e nossos pontos sensoriais do uso de açúcar, excesso de sal, carne em demasia, queijo e tudo aquilo que de certa forma embrutece e prejudica a nossa comunhão com o céu por onde ele tem contato direto. Está tudo na urna contendo o maná. Doutrinas e ensinamentos que são implicações diretas da abertura do santuário quando a sétima trombeta começou a ser tocada. Estamos vivendo no soar da sétima trombeta. Tem 2 vídeos aqui e eu queria passar rapidinho para vocês, 1 minuto e 12 e outro 1 minuto e meio, mas importante para dizer o seguinte, que essa igreja levantada para essa conjuntura tem diante de si os desafios que porventura não se apercebeu ainda e está chegando a hora. Só para vocês terem uma ideia, dia 22 de abril agora, aconteceu o dia chamado Dia da Terra. Estou pegando uma informação aqui, tá? Dia da Terra. Foi agora o dia 22 de abril, isso foi invenção desde 1970. Todo ano ele é dia 22 de abril. Não sei se foi em homenagem ao Brasil, foi descoberto no dia 22 de abril. Mas a verdade é que o Dia da Terra é celebrado todo dia 22 de abril, desde 1970, com a finalidade de criar uma consciência comum aos problemas da contaminação do meio ambiente, e por aí vai, essa conversa toda. Sabe quem falou e divulgou uma nota sobre o assunto de forma bem interessante? Francisco, o chamado Papa Francisco. E está no jornal chamado Vatican News, seguinte: Dia da Terra, estamos no limite, é hora de agir, afirma o Papa. Todas essas mensagens que a Igreja Adventista tem pregado ao longo de mais de 150 anos sobre o decreto dominical, que vai chegar a hora em que o mundo inteiro vai se trabalhar em torno de um dia para se guardar e fazer oposição ao povo que não guarda esse dia, e que isso vai ser conduzido na união das igrejas, Roma se unindo ao protestantismo, ao espiritismo, abraçando esse ideal aí e empurrando para que o mundo seja obrigado a guardar o domingo. Muita gente ficava perguntando como é que isso poderia acontecer um dia, com tanta liberdade religiosa, tantos fóruns e tudo mais. Aguarde um pouquinho, isso não vai ser imposto de uma forma assim que o mundo venha ficar absurdo. Isso vai ter motivos para essa imposição. E um deles é o que o Dr. Michelson Borges sempre fala nas diversas lives, no canal dele está cheio sobre ecologia, ecumenismo. Tudo é o rio pelo qual vai vir navegando o decreto dominical. Olha só o que o chamado Sumo Pontífice falou. Para o Pontífice, a adversidade que estamos vivendo com a pandemia, e que já sentimos com as mudanças climáticas, deve nos impulsionar a inovar, a inventar, a buscar novos caminhos.
A videomensagem do Papa foi transmitida no encontro organizado por ocasião do Dia Internacional da Terra. Nenhum protestante falou, nenhum presidente de nenhuma igreja falou, nem o secretário-geral da ONU. Quem falou? O Papa Francisco. E ele disse: não temos mais tempo a perder, como demonstram as catástrofes globais, o clima e a Covid. Olha o que ele fala aqui. A mensagem tem início com um apelo para não deixar cair no esquecimento as já conhecidas recomendações para tutelar a terra. O que é tutelar a terra, doutor advogado? É colocá-la sob a tutela de alguém ou de um grupo. Só vai fazer aquilo que esse grupo quiser, tutelar a terra. Declaração dele. E aí, para comprovar isso na escatologia bíblica e adventista, eu trouxe 2 videozinhos. O primeiro vídeo é o reverendo Ageu Magalhães, do programa Vejam Só, da Rede Internacional de Televisão, a RIT, no dia 27 de julho de 2020, a partir do 58, correto? Segundo 58, pode soltar. Que pecado nós temos cometido contra Deus, né? E não precisa ir muito longe para ver que o mundo evangélico de hoje, ele despreza muitos dos mandamentos de Deus, né? Inclusive a guarda do domingo, que é um mandamento esquecido. Quem é que guarda o domingo hoje no mundo evangélico? Pouquíssimos. A geração dos nossos pais e dos nossos avós davam muito valor a você no domingo não fazer nada, devotar-se às coisas de Deus. A geração atual esqueceu isso. O que é guardar o domingo? É você focar manhã, tarde e noite em exercícios devocionais. É você focar o seu dia nas coisas do Senhor. É você participar das atividades da igreja todas. É você não trabalhar nesse dia. É você nem pensar, é você descansar sua mente, não pensar em questões de trabalho, é descansar sua mente. Então, você se devota ao Senhor o dia inteiro, você pratica obras de misericórdia, que é visitar pessoas doentes e questões assim. Tudo que os adventistas dizem deve ser feito no sábado, ele está falando deve ser feito em que dia? Domingo. Pode concluir. Acabou? 2 minutos, pronto. Irmãos, reverendo Ageu Magalhães, da igreja, pode colocar o outro, da igreja presbiteriana. Domingo. Domingo é o dia de guarda. E o coronavírus, ele está dizendo que pode ter sido um castigo de Deus, porque as pessoas não estão guardando o domingo. O rio pelo qual vai navegar o decreto dominical e impor os homens do mundo inteiro a guardar o domingo. O selo da besta. Agora, olha só. Padre Paulo Ricardo, é um dos meus preferidos, da Canção Nova, num programa no dia 4 de agosto de 2012. Olha só a declaração que ele faz. Posso falar um pouquinho enquanto você produz? Então escutem, enquanto ele coloca lá o Padre Paulo. Grande conflito, no capítulo 40, o livramento dos justos. Quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento simultâneo com o fim de destruí-los, destruir o povo de Deus. Aproximando-se o tempo indicado no decreto, o povo conspirará para desarraigar a odiada seita, os adventistas do sétimo dia. Resolver-se-á dar em uma noite um golpe decisivo que faça silenciar por completo a voz do discernimento e da reprovação dos adventistas do sétimo dia. A mesma coisa que Amã queria fazer com Mordecai e com os judeus. E para uma hora como essa, para uma conjuntura como essa, você foi levantado à igreja de Deus. Percebeu aqui? Vai chegar o dia. Irmãos, essa declaração aqui, ela foi feita. E quando ela foi feita, quem leu, na época que ela foi feita, no século XIX, portanto lá pelo ano 1850 em diante, quando começou a ser escrito o Grande Conflito, que ele foi escrito em várias partes, tá? Quando ela foi feita, disseram assim, de fato, essa menina aí é mesmérica, é louca. Isso é uma loucura o que ela está dizendo, que as religiões vão se unir e vão agora dar cabo e matar e destruir um povo, que ela chama de odiada seita, que são os adventistas do sétimo dia. Isso foi escrito há muito tempo atrás. Olha o que está acontecendo. Paulo Ricardo. A igreja perde a sua própria essência se ela perder o domingo. Nós estamos aqui diante de algo muito grave. Né? A igreja perde a essência se perdeu o domingo. Não é um detalhezinho. Né? Não é um detalhezinho, não. Me desculpem o palavreado popular, né? Mas não é uma frescura. Né? Não é uma bobagem. Nós estamos aqui diante do centro. Centro da igreja. Se existe algo que faz a igreja, o que é fazer a igreja? Que faz o cristão, é o domingo. Por isso não tem cabimento
essa história dos nossos irmãozinhos adventistas do sétimo dia, que de alguma forma vivem ainda muito fixados no Antigo Testamento. Guardam o sábado, né? Eles guardam o sábado. Mas não somente o sábado. Se você for ver a atitude dos adventistas com relação ao Antigo Testamento, né, é uma atitude de muito apego ainda a muitas prescrições do Antigo Testamento. Por que ele não rasga na Bíblia dele? De tal forma que eles ainda estão de alguma forma no judaísmo, né? Eles não entraram na novidade cristã, né? É claro que se você vai pegar os 10 mandamentos no Antigo Testamento, né, os 10 mandamentos no Antigo Testamento pedem para guardar o sábado. Ficou sem graça, viu? Entende? Né? Mas nós cristãos não estamos mais no Antigo Testamento. Nós estamos numa nova aliança, nós estamos num novo tempo. Não entendeu nada do que é aliança. De alguma forma, Deus fez para nós o domingo. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Pronto. Protestantes e católicos concordando em um único ponto que vai unir o mundo inteiro e impor um decreto tal qual Amã fez contra Mordecai. Mas quem sabe, para uma conjuntura como essa, você foi elevado à igreja. Você foi elevado a ser um servo de Deus. Essa é a nossa bandeira. Escutem só. Por meio do medo ou da força, essa entidade procura reger a consciência e conseguir para si a homenagem. Para realizar isso, opera tanto pelas autoridades eclesiásticas como pelas seculares, os presidentes das nações, levando-as à imposição de leis humanas em desafio à lei de Deus. E se você quer saber como é que isso vai acontecer, não precisa ir tão longe. O que aconteceu o ano passado quando disseram que todo mundo tem que usar máscara? Todo mundo usou, não foi? Ainda estão usando. Não Thaís. sou adventista ainda, mas frequento. Porém, venho de uma família toda católica. O que falar para eles em relação a isso? Pronto. Vamos gravar essa mensagem toda, você vai levar no bolso, tá certo? Todo. Tá sendo gravado ainda? Pronto, vai estar no canal do YouTube aqui, tá? Aí você mostra pra eles lá. Depois você aproveita aí, ativa o sininho, inscreve. Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem. Igual Mordecai, lá na porta do palácio. Quem é aquele judeuzinho ali que não quer se inclinar perante mim? Ramã falava, eu sou o primeiro-ministro da Pérsia. Por que aquele judeuzinho pensa diferente dos outros? Entenderam? Como que a derribar as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo o juízo de Deus sobre a terra. Vamos ser taxados como pessoas que estão atraindo o juízo de Deus sobre a terra. Honrar o domingo. Olha o que diz aqui. A falta de autoridade divina será suprida por leis opressoras. Como Deus não manda guardar o domingo na Bíblia, as leis opressoras é que vão impor. A corrupção política está destruindo o amor e a justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, dos Estados Unidos, governantes e legisladores, a fim de prosseguir com o favor público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. Quando ela disse isso aqui, irmão, não fazia nem sentido. Mas é profecia, e está se cumprindo aí. E aí, finalizando aqui o comentário dela, o tempo de angústia como nunca houve está prestes a manifestar-se sobre nós. E necessitamos de uma experiência que agora não possuímos. Quem sabe, para uma conjuntura como essa, é que você foi levantado à igreja. Para se preparar para ouvir essa mensagem. Que muitos são demasiados indolentes para obter. Dá-se muitas vezes o caso de se supor a maior angústia do que em realidade o é. Não se dá isso, porém, com relação à crise que está diante de nós. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Naquele tempo de provações, toda alma deverá por si mesma estar em pé perante Deus. E ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem na terra, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filho nem filha eles levariam, mas só livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Então veja, chegou o momento de a gente começar a fazer a nossa parte. Se diante do coronavírus ou de qualquer outra coisa a igreja estremeceu, imagina quando estiver para vir o que estamos falando aqui e que está se desenhando diante de nós
de uma forma assim rápida e sucessiva. Essa é a nossa bandeira. Essa é a nossa bandeira. Quem sabe, para uma conjuntura como essa, é que Deus levantou você para ser igreja. O Senhor reforce nossa fé. Amém. Que daqui para frente teremos muito mais isso. Vocês vão para o Espírito Santo, não é isso? Tomara que o Espírito Santo acompanhe vocês. Lá, vocês, ao se tornarem membros dessa igreja, continuarem, irão perceber que todos aqueles que vivem em Cristo Jesus padecerão perseguição. Quem quer viver, vai. Não há um dia, não existe um dia em que um filho de Deus, verdadeiro filho de Deus, não sofra algum tipo de injustiça. Porque ele está se preparando para a vida eterna. E ele vive como um garoto propaganda de Deus nessa terra. Você é a propaganda de Deus nessa terra. Por isso que ele quer você uma pessoa santa. Deus nos abençoe. 546.